Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos aqui no podcast da Área 40, agradecendo a Deus por mais uma lição da escola do Simpósio de Doutrinas, né? E estamos felizes pela sua vida, você que tem nos acompanhado, você que tem ouvido os outros podcasts, assistido, né? E aprendemos hoje à tarde sobre Filipe Bartolomeu e hoje nós estamos aprendendo à noite sobre Tomé e Mateus. Estamos aqui com o nosso irmão Nicolas. Pai do Senhor, irmão Nicolas. Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos, é uma honra para mim estar aqui presente nesta noite. Amém. E hoje escalado pelo nosso pastor presidente, qual também vai o nosso agradecimento, pastor Ailton José Alves, está hoje o presbítero Clebson Barbosa, vindo ali da área 22, em Brasilite. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com os irmãos. Amém, glória a Deus. Nós hoje aprendemos sobre Tomé e sobre Mateus, né? Tomé, que muitas vezes a gente é levado a apenas lembrá-lo pela incredulidade. Na verdade, vemos que o Senhor Jesus, ele fez Tomé crescer, né? Enquanto esteve aprendendo com Jesus. Mas a gente sempre tem ouvido falar também que Deus, ele está a postos para querer ensinar cada um de nós como discípulos, né? Como foi falado aqui. Então, primeira pergunta, que eu queria fazer para o senhor é assim: Mateus foi um exemplo de conversão que ainda hoje em dia a gente vê, né? Sendo um ex-coletor de impostos que decidiu seguir a Cristo. A gente vê que Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso é confirmado, tanto os pobres como os ricos, os da alta sociedade, aqueles que estão na parte mais baixa da pirâmide social, podemos dizer assim, e com poder aquisitivo ou não, Jesus é para todos, né? Ele salva a vida de todos e é acessível. Mas como é que a gente pode enfrentar as repreensões, os repúdios nesta ocasião de pessoas que acham que essa pessoa não merece, ou fulano não merece a salvação, enquanto na verdade o Senhor Jesus, ele traz a salvação para todos? Muito bem, é interessante, meus irmãos, essa pergunta, né? Pois quando a gente olha para o espelho do assunto que foi destrinchado, nós vemos, acima de tudo, a escolha do Senhor Jesus, né? Observe que a vida de Mateus era um passado, como diz o assunto que nós tratamos, indigno. Observe que o retrato da vida de Mateus é o retrato de muitas pessoas, pessoas que têm passado a sua vida outrora, era uma vida cujo alvo é de reprovação, desprezo. Pessoas olham para outras pessoas descartando, achando que a vida dessas pessoas nunca poderá ter uma reviravolta da parte de Deus. Mas esse exemplo de Mateus é tão claro em nossos olhos aqui, porque a gente sabe qual era o caminho, qual era o procedimento de Mateus, para quem ele trabalhava, o fato da profissão que ele exercia, o que isso norteava no seu contexto. Naquela época de Mateus, né, o repúdio, a sociedade judaica desprezava ele, não gostava dele, mas não foi a mesma visão que Jesus teve. E olhando para esse paralelo, nós devemos aprender que o nosso olhar deve ser igual ao olhar de Jesus. A gente não pode descartar aquilo que para Deus pode ter a capacidade de ter uma transformação, uma mudança. É muito natural a gente passar pelas vias, olhar para uma pessoa, não é? Ver o quadro, o estado daquela pessoa e achar que para aquela pessoa não tem uma saída, não tem uma solução, não é? A gente somos alvos de trazer um julgamento precoce a respeito daquela pessoa. Mas quando a gente olha para os parâmetros da Bíblia Sagrada, a gente entende que a coisa começa a fluir simplesmente apenas através de um chamado. Um chamado, um simples convite, independente da circunstância que está envolvendo a vida da pessoa, mas um simples chamado causa uma mudança, uma repercussão na vida daquela pessoa que aos olhos da sociedade lhe não presta, não serve, não tem valentia, né? Então, a própria vida de Mateus e o que aconteceu na vida dele é uma inspiração para nós. Nós aprendemos a sermos inspirados com a história de Mateus, porque a gente enxerga a condição dele e, em contrapartida, a gente enxerga a visão de Jesus.
é aquilo que Paulo disse, que o Senhor escolheu as coisas que não são, as coisas vis, desprezíveis desse mundo, para aniquilar as que são, as que se acham que é alguma coisa. Então, as escolhas de Jesus basicamente traz uma confusão, porque aos olhos humanos a gente diria assim, como é que pode Jesus chamar um homem desse? Um homem que causa um aborrecimento à sociedade judaica, causa constrangimento. Mas Jesus, irmãos, ele é soberano na escolha dele. Amém. E isso ele fez conosco, né? Porque se nós olharmos para o nosso passado, Paulo vai dizer aos Efésios que nós estávamos destinados à ira. Mas como Deus é riquíssimo em misericórdia, Ele nos tirou da condição outrora das trevas, como a Bíblia diz, e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, é basicamente isso que nós aprendemos com o olhar de Jesus para a vida de Mateus. Amém. Nós sabemos que Mateus tinha uma profissão que fazia ele ser odiado pela população, mas que ele tinha um passado indigno. Porém, ele teve consciência, ele conheceu a misericórdia de Jesus, de Cristo, e priorizou em um certo momento a vida ao lado de Jesus. Como podemos ter esse foco que Mateus teve? Ele conseguiu superar as repreensões, os repúdios. Como nós podemos ter esse mesmo foco que ele teve? Em primeiro lugar, eu diria a você, é ter o reconhecimento. Quando nós temos consciência do que nós vivíamos outrora ou estamos vivendo agora, e nós passamos a ter uma realidade diferente, nós aprendemos a entender que Deus ele tem algo novo a realizar na nossa vida. Então, isso se dá no momento quando a gente reconhece a nossa condição. E Mateus reconheceu, tanto que ele mesmo registrou. Mateus, o publicano. Ele estava dizendo em outras palavras o quê? A minha vida era esse retrato. Era essa qualidade, era esse monstruário. Mas a partir do momento que o mestre me chamou, eu tenho condições que o quadro que eu estou vivendo agora é alvo da graça de Jesus. Então, eu aprendo a entender que eu era pecador e agora eu sou um discípulo. É quando a gente aprende a viver a realidade. A gente faz um paralelo com o passado e enxerga qual é o nosso presente agora. Então, é quando a gente faz esse paralelo. E só que esse paralelo a gente só vai fazer depois que a gente já está vivendo essa realidade. Porque a gente aprende a ver qual foi o tamanho da graça de Deus. Quando a gente faz esse paralelo, nós aprendemos a priorizar o chamado de Deus na nossa vida. É basicamente isso. E a gente entende que tudo gira, todo chamado, né, principalmente para ser um discípulo de Jesus, gira em torno da misericórdia de Deus, né, de nos chamar, mesmo que a gente não tenha essa capacidade. E Deus ele chama aos que não são, né, como o Senhor falou, para confundir os que são, né, transformando isso aí. E a gente vê que tanto Mateus quanto Tomé, eles tinham um passado, né? Eles tinham algo que poderia pelos outros desabonar a sua conduta, mas que o poder transformador de Jesus ele joga fora toda essa preocupação excessiva com o passado, com aquilo que já aconteceu, né? Que colocaram um nome bonito e simples para essa preocupação excessiva com o passado, né, chamado depressão. Então querendo enfeitar e deixar isso aí entrar na mente das pessoas, dos jovens principalmente, mas a gente sabe que a misericórdia de Deus nos alcança, né, para nos moldar. E às vezes a gente, como Tomé, a gente questiona, a gente pergunta. Isso, perfeito. Né, eu estava conversando com uns amigos e dizia assim, eu não tiro a razão de Tomé questionando. Todo mundo disse assim, mas rapaz, eu vi Jesus, e Tomé não viu. Tomé não estava no momento que Jesus fez a aparição aos outros discípulos. Ele disse, não, eu quero ver Jesus, eu só acredito se eu ver, eu só acredito. Então, muitas vezes a gente questiona isso, mas não podemos dar lugar à insegurança. Quando a gente questiona os planos de Deus,
mas não podemos dar lugar à insegurança. Mas como é que a gente deve lidar com isso? De não dar lugar, questionar, vivenciar, mas não dar lugar a essa insegurança de viver os planos de Deus para nossa vida. Basicamente, isso a gente pode dizer a respeito desse exemplo de Tomé. Observe que para nós vencermos esse obstáculo, como o nosso irmão está destacando, a gente vale a pena entender que nós devemos estar disposto a enfrentar qualquer tipo de perigo. E quando eu falo de perigo, eu falo de várias naturezas que estão ao nosso derredor, mas que acima de tudo a gente não deve ter essa falta de confiança naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, naquilo que Ele prescreveu, que Ele registrou, que Ele expressou para nós. Quando nós guardamos aquilo que foi falado para nós, a gente tem a sabedoria de encarar essas situações. E parece que é algo que dá para entender. Tomé é como se ele tivesse, de uma certa forma, esquecido as palavras do Senhor. O que o Senhor repassou, os exemplos que o Senhor demonstrou para ele. Então, quando às vezes a gente perde esse senso, essa compreensão, a gente começa a detupiar na fé, na confiança, né? As coisas que estão ao nosso derredor vai invadindo o nosso coração, vai sucumbindo, né? Vai definhando a nossa fé e a gente começa agora a tomar essas atitudes de Tomé, a querer ser racional, a querer dizer, como Paulo disse, que alguns vivem por vista. Eu só creio se eu ver, eu só creio se eu apalpar, tocar, se for materializado. E Jesus deixou claro que mais bem-aventurado é aqueles que não viram, deixando para as nossas épocas. Veja que coisa gloriosa, irmão. A gente não andou com Jesus, a gente não viu as experiências fisicamente que Jesus fez, mas nós nessa época acreditamos no que está registrado. E a Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados. Então, ou seja, para nós vencermos esses perigos e essas dificuldades, como o nosso irmão destacou, é nós nunca nos afastarmos das verdades que Jesus proferiu. É deixar elas sempre vivas na nossa mente, para que quando surgirem essas dificuldades, a gente lembre das palavras de Jesus e consiga superar qualquer tipo de conflito, né, que venha contra nós. Exatamente, é um combustível. Vemos que Tomé, ele se deixou ser ganhado pela dúvida, pela incerteza. Isso, perfeito. Mas também sabemos que Jesus, ele deu algumas orientações para Tomé. Gostaríamos que o Senhor falasse um pouco sobre essas orientações. Nós sabemos que uma delas foi que Jesus disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O Senhor poderia explanar um pouco sobre essas orientações? Interessante, quando Jesus disse que ele não deveria ser incrédulo, é o mesmo que dizer, como comentarista assim, que não duvide de mim. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo em outras palavras? Jesus estava dizendo: você já teve exemplo suficiente de mim. Você já sabe do que eu sou capaz, você já entendeu a realidade da minha pregação, das minhas obras. Então você não está sendo surpreendido, você não está sendo alvo de algo pela primeira vez, você já tem noção, você já sabe da realidade. Então Jesus estava dizendo que ele não duvidasse, confiasse no que ele dissesse, não esquecesse quem ele era. Olha para aí, irmão. Jesus várias vezes já dizia aos discípulos quem ele era, o que ele veio fazer, do que Deus comissionou para ele, da autoridade que ele tinha, da missão que ele veio fazer. Jesus deixou claro que que o Pai deu autoridade a ele. Então, quer dizer, os discípulos, eles já tinham noção de quem era Jesus. E essa verdade não poderia ser apagada no coração. Quando isso é apagado, irmãos, automaticamente a gente se torna um descrente. Quando a gente perde a realidade da grandiosidade de Jesus, da autoridade que Jesus tem, a gente passa a ser um descrente. A gente não possa ser até, quem sabe, ímpio, não, mas se torna um descrente pelo fato de não estar crendo no que a Bíblia está expondo para nós. Então, uma forma de nós vencermos isso é não se esquecendo do que a palavra está revelando a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus para mim? O que ele representa para mim? O que ele é capaz de fazer?
quem é ele, o que ele veio fazer aqui na terra, o que Deus disponibilizou para ele. Então, quando a gente se debruça sobre as páginas sagradas da Bíblia Sagrada, a gente vê a verdade, a gente vê Jesus mandando a gente confiar. Significa alguém digno de confiança, que confia nas promessas. Olha para ele. Confiar nas promessas, irmãos, é algo glorioso. É estar convencido de quem é Jesus. Aí diz que a incredulidade impede a ação de Deus nas nossas vidas, traz desânimos e gera dúvida. Você imagina o que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa duvidosa? Outrora a pessoa estava tão agarrada com as promessas de Deus, pegando o céu com as mãos, mas de repente a pessoa vai oscilando na fé, vai duvidando da capacidade de Deus. Então, nós devemos vencer essas barreiras com a nossa fé, não duvidando da capacidade de Jesus. Então, todavia, a fé nos leva a seguir a Jesus de maneira incondicional, irmãos. Ou seja, nós acreditamos e cremos em Jesus mesmo antes de esperar algo em troca. A gente não deve crer esperando algo em troca. A nossa fé deve ser incondicional. Eu só vou crer se o Senhor fizer isso. Eu só vou crer se isso aqui acontecer na minha vida. Não. O poder de Deus, a grandiosidade de Deus é muito além da nossa limitação. Deus quer que a gente creia sem esperar algo em troca. Viver por fé é viver na contramão da lógica humana. E Deus nos chamou para isso. Deus chamou você também. Viver pela fé é abrir mão de toda a realidade natural para passar a viver uma realidade sobrenatural. E nós estamos aqui aprendendo que nós não devemos ser incrédulos, mas crer. Foi isso que Jesus asseverou a Tomé. Seja crente, rapaz. Você já está com a prova agora. Você não queria a prova? Você acabou de tocar nos meus cravos, você acabou de colocar a mão no meu lado e agora você acredita? Tem momentos, irmãos, que parece que Deus tem que chegar, como diz a expressão, chegando. Balançar o coração do crente para ele reativar a fé dele. E isso Jesus fez basicamente com Tomé, né? É até interessante, a Bíblia diz que a promessa tardia, né, o esperado demais, enfraquece o coração, mas o coração humano, né? É verdade. E a nossa convicção em Cristo Jesus, a gente vê em diversos momentos Jesus disse a Jairo, Jairo não temas, crê somente. Né? Quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, ele diz assim, vai porque a tua fé te salvou. Né? Quando Jesus chega para Marta, para Maria, ele diz assim, eu já disse a você que se creres, verás a glória de Deus. Então perceba que é o elemento base, né? É a fé. Deus nos chamou para a gente viver pela fé. Então não tem como essa ferramenta estar inerente da nossa vida, fora parte, longe de nós. Não, ela tem que fazer parte da nossa caminhada, irmãos. Tudo gira em torno da fé. Para a gente ver os milagres de Deus e o sobrenatural de Deus, a gente tem que andar por fé. Se andar por vista, não chega a lugar nenhum. Em nome de Jesus. Meu presbítero, eu agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado pela sua presença. Obrigado, irmão Nicolas, por estar aqui conosco. Querido, você que esteve nos assistindo até este momento, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida. Não deixe de nos acompanhar, nem aqui no YouTube, nem no Instagram também, na sua rede social. Mas, irmão Vinícius, eu queria ver mais aí alguns vídeos da Área 40, não está aparecendo para mim. Você precisa aí clicar no sininho aí, no se inscrever primeiramente, clica no sino aí, deixa aquele gostei, né, pra gente, e aí o YouTube vai começar a indicar para você esses vídeos. E no Instagram também não deixe de nos seguir, é a DPE, Área 40. Eu creio que a partir desses momentos aí, Deus vai impactar a sua vida também. Deus abençoe e presbítero, fique à vontade para as suas considerações finais. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao nosso estimado pastor presidente, pela oportunidade de estar aqui na Área 40, não é? Sob a coordenação do evangelista Carlos Alberto, e dizer que este povo da Área 40 é receptível, foi um prazer, é uma bênção sempre estar aqui. E dizer a você que participe desse momento, você que não teve a oportunidade de estar aqui conosco, com os irmãos da Área 40, não perca. Você ainda tem a segunda-feira, você ainda tem a terça-feira, você vai ter a quarta-feira à noite. Então,
Não perca essa oportunidade. Venha aprender a palavra de Deus. Venha aprender lições espirituais através da vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E, acima de tudo, você precisa entender que Jesus está lhe chamando para você ser um discípulo dele também. Então, aproveite essa oportunidade e ouça a voz do Senhor. Ele está lhe chamando para que você venha viver experiências pessoais com ele. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Área 40, Deus abençoe o nosso pastor presidente e a todos em nome de Jesus. Então, só resta a gente pedir que o Senhor ore, abençoe a gente, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós chegamos a Ti neste exato momento para Te dar graças. Senhor, nós entendemos o chamado, meu Deus, diante de tantas falhas, Senhor, tantas limitações, tanta pequenez. Ah, Senhor, Tu olhasse para nós com um olhar de graça, olhar de misericórdia, olhar de compaixão. A tua misericórdia que tem nos alcançado. E despertou o interesse em Tu nos convidar, Senhor. Nós estamos agradecidos por estar Te seguindo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o sobrenatural, Senhor. Nós Te pedimos sobre a vida de todos, Pai, uma bênção especial. Fica conosco e nos ajuda a viver pela fé, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.